Meu parceiro Mário Luiz, Rebeca, você querido ouvinte do Show do Esporte, muito boa noite, futebol é a nossa meta. Vou começar falando do líder do campeonato, que a vitória sobre o Palmeiras prova que o Botafogo merece ser respeitado na luta pelo título. Se vai ser campeão, só o tempo dirá. Agora, poucas vezes um time que abriu 7 pontos pelo segundo lugar deixou de ser campeão. Poucas vezes o time que chegou líder do primeiro turno deixou de ser campeão. Agora, o Botafogo tem uns fantasmas que só ele entende, porque ele às vezes perde para ele mesmo. A sua torcida entende bem isso. Agora, ontem o Botafogo deu prova sim de que tem chance de pelo menos brigar. Quem eram os favoritos no início do campeonato? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. E o Botafogo já venceu os 4, inclusive o Flamengo fora, apesar de ser um clássico, e o Palmeiras ontem todo poderoso lá fora. De forma inteligente, teve sorte, mas precisa de sorte. Para você ter uma ideia, torcedor alvinegro, foram 55 cruzamentos na área. Adrielson junto com o Coelho tiraram todas, exceto uma que de plástico empurrou, que foi pênalti, que perdeu, e o outro que estava impedido. Então foi uma festa, mas agora o Castro inteligentemente treinou essa zaga para tirar bolas alçadas na área. Todo cruzamento o Botafogo tem tirado bem, é um dos times menos vazados do campeonato por esse treinamento. Porque inclusive na entrevista do Luiz Castro ele fala isso várias vezes, que ele entendeu que o futebol brasileiro era diferente, era por resultado. Não era por médio prazo. Teria que não perder os jogos. E para não perder, não pode levar gols. E para não levar gols, tem que tirar as bolas da boca da área, da boca do gol. Então o Botafogo venceu o ano passado muito fora de casa, continua com essa mesma média. O que mudou? Newton Santos, que era um gramado horrível, que todo mundo reclamava, inclusive a comissão técnica. A gente chegou a dizer no passado que era um pasto. E hoje não, é um gramado que podem alguns discordarem, que é um gramado que a bola corre muito mais rápido do que a grama natural, mas aí é problema do regulamento, né, do Botafogo. E outra coisa, o Botafogo não é aquele time que foi campeão lá na Inglaterra que ninguém esperava, não. O Botafogo teve investimento. E tem investimento pesado. O Botafogo só não conseguiu a classificação para a Libertadores no ano passado exatamente pelas derrotas em casa. Então o Botafogo já venceu alguns favoritos do campeonato. Tem uma espinha dorsal muito bem consolidada. A espinha dorsal do Botafogo é respeitável. Se vai perder na janela, a gente não sabe. Se vai chegar com mala de dinheiro como o próprio Luiz Castro pode ir embora, a gente não sabe. Mas o Botafogo tem um grande goleiro, Lucas Perry. Tem um grande zagueiro, o Adrielson. Então a espinha dorsal, é o centro. E tem um homem-gol, o Tiquinho. E você repara que o Tiquinho é importante sempre para a armação do time. Até o Eduardo cresce quando o Tiquinho volta. E ele sempre está pegando, se posicionando, saindo da cara da confusão. Ele sai, porque normalmente quando as bolas alçadas na área, os zagueiros cortam na diagonal. E ele está pegando essas bolas sempre na sobra, como foi ontem. Então ontem o Botafogo foi muito bem no jogo. Está se tornando um terror dos tabus. O Botafogo está quebrando tabu um atrás do outro. O Botafogo, ao vencer o Ceará, por exemplo, foi a primeira vitória sobre o Vozão fora de casa no século. Quando ganhou o Internacional chegou na partida com 16 jogos de invencibilidade. Quando ganhou o Flamengo, o Botafogo não vencia o Flamengo há 8 jogos. Quando venceu o Goiás, o Botafogo não vencia o rival em Goiânia há 13 anos. Quando venceu o São Paulo, não vencia na estreia do Campeonato Brasileiro desde 2012. Vencendo o Corinthians, é a mesma coisa. O clube não havia vencido as 5 primeiras partidas no Brasileirão na história. Contra o Palmeiras, ontem quebrou 3 de jejum. Quebrou os 31 jogos de vencibilidade do clube paulista atuando no Allianz Parque, em sua casa. Também não vencia o rival fora de casa há 9 anos, que o Botafogo não vencia o Palmeiras. E o Botafogo nunca tinha vencido lá no Allianz Parque. Foi a primeira vitória. Então o Botafogo é sim candidato ao título. O seu torcedor tem mais é que ficar otimista. Agora, humildade sempre, respeitar os adversários, o Grêmio vem crescendo, o Flamengo é um time que tem um poderio financeiro muito grande, o Fluminense também oscila, a gente sabe que em 38 rodadas não tem como manter em 38 rodadas ou lá em cima ou lá embaixo, oscila para cima ou para baixo. Então essas são minhas considerações do líder do campeonato, porque eu vi muita coisa falando mal do Botafogo no início do campeonato e chega na 12ª rodada, o Botafogo com 12 jogos, 10 vitórias, é de surpreender, Mário. Essas são as minhas iniciais. Tá certo, aí as iniciais do